galera! Mundo, Gonzo no ar. Boa tarde para todo mundo. Você que chegou aqui, bem, você gosta de quadrinhos, então você está no lugar certo, porque hoje tem uma entrevista muito especial. Lembrando algumas temáticas aqui, já deixa seu like aí, já compartilha com seus amigos, espalhe a palavra, porque hoje tem entrevista internacional aqui, graças à IndieVisivel Press, que vai publicar um quadrinho muito legal assim. Vamos dizer que é um quadrinho da Image um pouco fora da curva, mas no final é uma história de pessoas que apenas se amam. A gente vai falar hoje aqui com o autor desse quadrinho, o Stjepan Sejic. Acho que eu pronunciei certo, espero eu. E ao meu lado vai estar o Rogério Saladino para fazer as traduções, o Leonardo Rimura, o editor-chefe da IndieVisivel Press, e vocês que vão estar em casa e podem e devem participar pelo chat, já que a pergunta de vocês vai ser passada para o nosso amigo croata que está aqui com a gente, ok? Stjepan, welcome to Mundo, Gonzo. Thank you. I'm happy to be here. Salada, vamos conversar com você, enquanto a galera já se prepara. Só uma coisa, o Stjepan é tímido, então ele vai, a forma dele de aparecer é esse emoticon, ok? Então, galera, vamos apresentar as pessoas aqui. Eu vou me apresentar. Eu sou o Rogério Saladino, eu traduzo quadrinhos, sou editor, sou autor, faço um monte de coisa, e eu tive a honra de editar material do Stjepan quando ele fez Hat Queens, e eu também tive a honra de trabalhar um pouquinho com o Léo no Sunstone. Eu ajudei, dei uma forcinha, ela deu uma olhada, falei assim, ó, isso aqui é com C cedilha, isso aqui é com 2 S e tal. E eu tô muito feliz que Sunstone vai sair aqui no Brasil, né, que é um material que tenho certeza que você vai gostar, você que está assistindo, você vai ler, vai gostar. Eu só recomendo tomar cuidado se você for ler no seu jantar, no seu almoço de família no domingo. Tá. Léo, fala um pouquinho de você e da IndieVisivel. Gente, aqui é o Leonardo Rimura, eu sou editor-chefe da IndieVisivel. A gente é um estúdio independente, já está trabalhando aí no mercado, já vai fazer 5 anos. A gente trabalha com quadrinho, RPG, romances daqui a pouco. E a gente está trazendo para o Brasil Sunstone, do Stjepan, que é uma história fantástica sobre relacionamentos, 2 garotas que se amam e um pouquinho de idiotice e BDSM no meio. E o Stjepan, né, gente? Vamos apresentar o Stjepan. Nada melhor do que ele mesmo se apresentar, não acho? Please, Mr. Stjepan, can you introduce a little briefly yourself to the Brazilian public? We have some people who know you. The miniseries Harleen has been released here for Panini, and people already saw your fantastic art and story, and some covers you did here from DC and Master of Universe. But I guess it's better you speak a little about yourself, please. There's not really much to say about me. I've been a comic creator for about 20 plus years now, mostly working on titles such as Witchblade, and predominantly I've stuck with Top Cow, and I still do up to this date with eventual kind of every now and then I would do something for DC. So from that we got Harleen, and I did an arc of Aquaman and a few other small things. But yes, generally, Top Cow stuff. Ele disse que ele não tem muita coisa para dizer a respeito dele, o que eu acho meio assim, timidez da parte humildade da parte dele. Ele é um quadrinista que faz que. Are you working for how many time your comic artist? Over 20 years now. Ele é quadrinista há mais ou menos uns 20 anos, ele já fez muita coisa para Image, para Top Cow, Witchblade, Aphrodite 9, capas, ele fez Arlequina, ele fez capas, ele fez um arco para Aquaman, e mais algumas começou na Top Cow, começou na Top Cow, E tem mais,
mas alguns outros trabalhos. Eu também acrescento que o Stjepan, ele tem uma presença muito bacana no Twitter, ele está sempre no Twitter, ele está sempre mostrando o material dele, do que ele está fazendo. Às vezes ele faz vídeos mostrando ele desenhando, tal, e que é um negócio muito bacana. Quem não segue, por favor, procure, e depois a gente vai deixar os links aqui, que é bem bacana. Mas eu também tenho que I must add something you did, Mr. Sejic, that I love it so much with the bottom of my heart, that you make some I don't know if it was fun sketches, but you reimagined the Masters of the Universe series. You made a lot of sketches of He-Man, Skeletor, She-Ra, and all the characters. They're fantastic. We have a cover art here in Brazil for the Imperial comic for Masters of the Universe. I did some cover work for DC back in the day, but like Masters of the Universe are my childhood. Like that was the show when I was a kid, and to this day, I still adore it. Like I've been working for a year now on just one 3D sculpture of He-Man and She-Ra, because like I usually give up on fan arts every time, but this one I've decided to finish because I love it so much. Yeah, Master of the Universe. Skeletor is one of my favorite villains of my life. Why, Saladino? Why? Because Skeletor. Why? Skeletor. Yeah, I've actually designed the Sideshow Collectibles He-Man and Skeletor pieces a while ago, a long time ago now, and that Skeletor is one of my personal favorites whenever I see it. Me too. I love that Skeletor you made for it. Well, let's get back to comics, okay? It's all comics. It's all comics. Well, Léo, quer fazer uma pergunta? Você também? Cara, eu queria perguntar pro Stjepan, né? A gente estava conversando um pouquinho no background. Como é que foi o começo dele na área dos quadrinhos? Né? Para muita gente que não conhece um pouco da história do Stjepan, pode ser interessante saber como é que ele entrou nesse ramo, depois passou por Witchblade até ele chegar em Sunstone, né? É bom a gente fazer uma trajetória do Stjepan como quadrinista. Well, Stjepan, Leo asked, how are you start in the comics? How you began, or how you enter in this incredible area and go to Witchblade until you make Sunstone? Not the 20 years, but how you enter in comics? Well, initially, it was just a lot of stubborn posting of work on internet. This is something for anybody who's trying to get into comics in one way or another. Internet is your entryway for it, but it requires a lot of stubbornness, and most importantly, it requires posting comic pages and not just drawings, you know. And I did that, and over time I got noticed, and I was first asked when it came to Top Cow. I was asked by Tyler Kirkham, who worked for Top Cow back then, to color some of his stuff, and he showed it to them, and they've decided to they asked me if I could do my painterly work over Tyler's drawings, and we did Darkness Wolverine together, and that was my entryway into comics through Top Cow. Before that, I did some work with Arcana Studios, but yeah, stubbornness on the internet, just kept posting until somebody noticed. Ele diz que ele começou com postagens na internet e com teimosia, muita teimosia, em que ele postava não apenas desenhos, e que é legal, mas postava também páginas de quadrinhos e postava direto, postava bastante o tempo inteiro, até que alguém notasse o trabalho dele, alguém que visse o trabalho desse. E que no caso foi o Tyler, desculpa, o Kassab, Tyler quem da Image que viu ele? Tyler Kirkham. Tyler Kirkham notou o trabalho dele e conversou com ele para ele fazer uns trabalhinhos no The Darkness. E The Darkness, o quadrinho, não a banda, por favor. Darkness Wolverine. The Darkness from Mark Silvestre. Yes, The Darkness, the comics, not the Darkness, the music band. Yeah. E aí ele
foi assim que ele começou a entrar, e ele recomenda que as pessoas que a internet está aí, as redes sociais estão aí, que uma coisa legal é você ter teimosia e método para postar teu material e ser visto. E foi assim que ele entrou. Foi assim que a Ana conheceu também. Aqui, ó, dessa nós forma. temos uma espectadora que tá. We have a spectator here in the chat to say that she remembers, Ana Neko remembers your work in DeviantArt, and she translates she translated and the Google Translator to understand the comics. Você não vai precisar mais, Ana. Fica tranquilo. And I vouch for this that Stjepan talked, because when you post your page online, an editor like myself can see your work, can talk to you, can bring you and invite you to a conversation about publish. Was like that we found IndieVisivel. God save the internet. Yeah. The good part, at least the good part, and the little cat TikToks. I love you. I love you, cat. Well, let's go to the more questions to Mr. Stjepan. More. Yeah. Well, I have a question for you. Okay. Okay. What you can talk? We are talking about this before, but let's make the people hear your interesting answers too. What is about Sunstone? Okay, I said Sunstone is a comic with BDSM and 2 girls, but for the readers, they don't know what is. They just see you previous. What is about Sunstone? Sunstone is a romantic comedy for mature readers. I usually describe it as a mature story about immature people because, they're a bit of idiots, but everybody is an idiot in life. We all go, one stupid moment at a time through our lives and just try to make it through. And that's what Sunstone is, like it's about these 2 people who kind of connect around this one thing, this one interest, and in their case it's BDSM. And through them you see the way they approach BDSM, you see this common interest kind of bind them together, to pardon my pun. And you see them grow close to each other, you see them falling in love, you see them dealing with stuff that they never expected to deal with. And that's Sunstone. Sunstone it's not just about Ali and Lisa. Sunstone is a story about a bunch of these kinksters kind of figuring out life on, and how to deal with it. Guys? Não, pode traduzir ele. E aí o Thiago Vale... Não, porque o Thiago Vale já tem uma pergunta que cabe Ótimo, um pouco. Excelente. Assim, Sunstone, ele começou fazendo como um romance, uma história de romance entre 2 pessoas. Ele diz que era um romance adulto, maduro para 2 pessoas, mature adult, né? Um romance maduro para pessoas. Aí ele fala que é uma história mature, adulta, sobre pessoas immatures, sobre pessoas que não são exatamente adultas, né? Que basicamente é uma história não só apenas da Lisa e da Ali, mas uma história de pessoas e vivendo coisas que acontecem e que você nem imagina que aconteceria ou que elas não tenham pensado dentro de um relacionamento, e que no caso a coisa que inicialmente junta elas é o BDSM, mas que é mais sobre viver, sobre elas vivendo, sobre a vida ao redor delas e o relacionamento, né? E coisas que a gente espera ou não espera. Galera, eu tô um pouco... E daí entra um pouco... Aí daí, para complementar, tem uma pergunta do chat, nossa primeira pergunta. First question for chat. Thiago Vale. Pode ler para ele? A pessoa fez a pergunta em inglês. Facilitou a vida do Stjepan. The people made the question already in English. From the first draft to your version, how does he see the legacy of Sunstone Comics from DeviantArt for Image Comics today in the world of comic book fans? And if he would change anything today, or always sure hold. She always planned. You change anything, or
it is exactly how you planned your comic. So Sunstone was never planned from the beginning. Sunstone was an artistic burnout given form. I worked on Witchblade for about 10 years until I was driven insane by drawing the same thing over and over again. I love the Witchblade, but do anything every day over and over again, and you're kind of gonna snap. You go mad. Yeah. And so I decided to draw something completely different. Back before I got into comics, I had a chance here in Europe to do like a fetish comic about some BDSM fetishes. It was basically porn. And I started doing research. I started drawing sample pages, and that never panned out in the end because I had my shot with Top Cow then. But I remembered back then, I worked with a lot of passion because it was like, oh, hey, I can make comics and make money. I can make a living by doing comics. It was amazing. So once I kind of burned out with Witchblade, I decided, you know what, I'm going to remember what it was like to actually, feel passionate about drawing. And so I kind of reverted stylistically, reverted in everything. And then I remembered, okay, I used to draw that. I'm going to draw a dominatrix and a submissive, and that's it. Just kind of some drawings, some silly little jokes about BDSM, and I just didn't stop. And that's the thing. It's like Sunstone wasn't initially a planned thing. Now, having said that, over time, Sunstone became a planned thing because the moment I started going through the moment I finished the first volume, the first book, I realized I had to make a decision because all of a sudden I was writing a romance. I didn't know what I was doing. I've never written a romance. It just kind of happened. I stumbled into it. So I had to make a choice. Okay, am I going to keep writing this? And I had a panic attack. At some point I considered, hey, how about if I included aliens and made this into some sort of a space adventure at some point? Because, again, panic attack. I didn't know how to write romance. Turns out that's a lie. But over time, then when I sat down and started planning second volume onwards, then I started making up my notes and everything, and then the plans started growing, and I realized, oh, I think I know what I'm doing here. I think I know where I want to take this. And the more I wrote, the more the world unfolded before me, the more I got to know the characters, the more their choices and their personalities started shaping the story instead of what I was just planning initially. Because that's the thing. Sunstone is a story about my plans getting changed on a daily basis because characters would outgrow them, and I couldn't no longer fit these characters into the plans that I initially had. So, Sunstone was a story about me thinking fast. Ok. Ele disse que Sunstone não tinha um plano inicialmente. Ele saiu mais ou menos de um burnout que ele teve quando ele trabalhava com Witchblade, depois de um ano ou mais, desenhando a mesma coisa, o mesmo personagem. A coisa cansou um pouco e estava literalmente dando um burnout. Né? Basicamente, Sunstone nasceu de um burnout. Exatamente, nasceu de um burnout. Sunstone nasceu dessa imagem. E ele, depois de um tempo, ele viu um material de fetiche, numa feira de fetiche, e ele resolveu desenhar. Eu vou fazer uns desenhos de fetiche que, de acordo com ele, basicamente era pornô. Né? E aquilo, ele começou a desenhar para relaxar, para desenhar algo que ele achava legal, que bacana. E Sunstone não foi planejado. Quem seguia ele no DeviantArt viu que ele só fazia os desenhos, e eram desenhos legais, e que eram bacanas, porque, essencialmente, o trabalho dele era desenhar, desenhar algo que ele gosta. E também era para voltar a sentir essa coisa do desenhar o que você gosta, o que ele gosta. Aí ele começou a fazer os desenhos das duas personagens, da Ali e da Alissa, e começou as personagens começaram a serem vivas, a serem construídas, a serem criadas, e aí começou a saber como que eram as personagens em determinadas situações. Por exemplo, ele não falou isso, mas ele fazia um desenho, sei lá, de tema de natalino, ele já sabia o que as personagens teriam naquela situação, e aí ele começou a fazer panels, né? Não só o desenho, mas panels, piadas e piadas com duas pessoas de BDSM, piadas
caráter mais adulto, mais maduro, e aí as piadas começaram a ficar maior, a se virarem situações, e aí o Sunstone começou a crescer e virar, e não foi planejado. E aí ele foi tocando a história, ele tinha umas ideias originais, e que a coisa foi tocando, mas aí chegava uma hora que ele até começava a pensar, já sei, vou colocar alienígena aqui, vou fazer umas coisas, mas assim, esse planejamento não encaixava no que a história tinha se tornado, porque a história sozinha acabou se tornando numa história de relacionamento, e que ele mesmo falou, eu não sei escrever relacionamento, mas aí ele acabou entendendo que sim, ele sabe escrever, e agora tem alguma coisa, mas é muito mais porque a história foi se desenvolvendo sozinha, ela foi criando, os personagens foram se criando dentro das histórias e acabou virando o quadrinho que a gente conhece hoje, que não teve exatamente um certo planejamento. Só que o pessoal que está, antes de passar, o pessoal está querendo ver o rosto do Stjepan, já reclamaram, e estão elogiando muito a esposa dele, a linda. Mr. Stjepan, the people in the chat are here making great praises for your wife, for the work of your wife, and you. the people want to see you, if you don't mind. I don't have a webcam. You don't have a webcam? He's smart. He's very smart. I will have one when I move house, because right now my space here just literally doesn't allow it. The light is terrible. There's no place where I can put it. Like, if people only saw where all the comics were made right now, it's like a small corner just crammed in. Like, how? So, but I am building a studio, so there will be one eventually. Ele não tem webcam. Isso, ele não tem webcam, ele está no estúdio. E ele falou que se as pessoas soubessem como é o lugar onde os quadrinhos são feitos. Stjepan, if I may, you think that with Achilles' Shield made is happening again? Yeah, it's happening. Yeah, this is why I'm terrified of any moment of free time that I get, because when I get free time, I get You have a great idea. It's a problem. You have a great idea. There is about 40 or 50 ideas on my hard disk right now, and every time I see them, I'm like, oh, this is cool. No, stop that. Be gone. Don't draw in your free time, because I have 5 comics and a novel that I'm working on right now. Yeah. 5 comics and a novel. And a novel. Yeah. Did you sleep, eat, or make this human thing? You make me this question a lot too. Yeah, I do. It's every now and then. Desculpa, você perguntou se ele ia fazer o quê? Desculpa, eu não peguei. Eu perguntei para ele se estava acontecendo de novo com aquele Shield Maiden, porque ele fez uma ilustração, né, de uma pin-up com um robô gigante, porque ele acreditava que assim ele não teria como fazer mais um quadrinho diferente. And he did. He did another comic. Para quem não, ele disse que ele já está com 4 quadrinhos e um romance para fazer, e assim, toda vez que ele tem um tempo livre, ele faz alguma ilustração e aí vem mais ideia para ele fazer mais coisa, com mais um projeto. Ele deve estar com uns 15 agora, né? Some people are asking, how are you alive, Sejic? Listen, I basically work until my body collapses, and then I take about a month off on medical leave, and then I come back saying I'm fine. Como é que ele está vivo até agora? Bom, ele basicamente trabalha até o corpo dele cair. Aí ele vai pro médico, pega uma licença médica de 1 mês e volta e fala: muita gente que faz isso. Eu tô vivo aqui. O Alex fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, hein? Opa, we have some questions. Por que o nome Burnout? Por que o nome Sunstone, né? Why the names? It's a nice question. Why the name Sunstone? I have no idea. Here's the thing. When this, like I said, this thing wasn't planned at all. Like, I had no idea what to name it. Okay. At some point, I'm like,
she has a safe word. It's Sunstone, and like that wasn't planned for the title at all. I'm like, why Sunstone? I don't know. If people ask why Sunstone, I'm gonna be like, it's gotta be explained eventually. By the way, I never explained why her safe word is Sunstone, and it's gonna be an ongoing joke at some point. But yeah, at some point I had to name it something, and then of course we were on DeviantArt. This was before it was published, and people started making suggestions, all the puns on bondage, on like bound by love, bound to you, bonds that bind us. I was like, why? And I think somebody was in the chat. Said, why not just Sunstone? I'm like, yeah, I'm calling it Sunstone. It's just whatever. Ele não sabe dizer por que é Sunstone, tá? Assim, foi uma palavra que surgiu, tá? Para quem não sabe, Sunstone... Certas horas o Stjepan tinha que ser dublado, que é muito bom ele falando. E, inclusive, ele fala que Sunstone é uma palavra de segurança que elas usam. Logo no começo elas falam, acontecer qualquer coisa, a palavra de segurança é Sunstone. Né? E ele não sabe por quê, ele pediu para o pessoal sugerir o nome, né, do quadrinho, saiu vários nomes amarrados pelo desejo, umas coisas assim, e acabou ficando Sunstone. E ele fala que em algum momento ele ia explicar por que Sunstone, mas ele não faz a menor ideia do porquê Sunstone. Pelo menos ele prometeu que vai ser uma piada recorrente. É verdade. Gente, tem uma pergunta aqui do Tibério, da comunidade do Mundo Gonzo. Stjepan, ele... just a second. Stjepan, I think, for a moment, I think the comics you call burnout. It could have worked. My safe word is burnout, okay? No. My safe word, if someday I need to use, is pineapple, because I can think basic. Something less sexy than a pineapple. So basic. Pineapple is basic. overused. Totally. SpongeBob is a good one. Okay. Next question for the chat. The community for the Mundo Gonzo, Tibério. Vou falar em português, ok, gente? Ok. O Tibério pergunta que assim, ele fez um trabalho para DC, só que ele parece, né? Parece não, claro, porque os trabalhos autorais dele, ele é muito mais livre para isso. Qual foi a diferença que ele sentiu de trabalhar para uma major e ter o seu próprio trabalho ali na Image, fazendo suas coisas? Ok. Se existia pressão também. Se existia pressão. Stjepan, you work for a major company, in case DC Warner, and you do your work for Image Top Call. Mm-hmm. What's the difference to work for a great name, a DC, and to work in your own work in Top Call? What's the difference? The pressure, the stress? Well, here's the thing. With something like DC, right? Your position is as a work-for-hire creator. DC they are very fair in how they do things. They pay well, and they will always pay you for also like a percentage of sales and stuff. So you always feel very well respected there. But you always understand that you're playing with somebody else's toys. It's somebody else's property. With Image is basically a publisher, but they don't really they don't own anything they publish. That's the idea of Image. You own it, so your success or failure is based on your own action, on your own self-promotion, on your own persistence. And so with Image, it's kind of you get what you give. It's way more personally invested. This is why I prefer working on the creator-owned stuff, because I feel like I'm more tightly invested into it. So yeah, the difference is that. The difference is primarily on the financial model of it and on the freedoms that you have from it. With Image, you can if they will publish your book, you can make whatever you want, but you're the one who's gonna have to, take the flak for it. So, that's pretty much it. Ele respondeu que quando você trabalha para uma editora como a DC, eles são bem corretos, né? Eles pagam bem, eles te dão direitos autorais do que vier depois, mas assim, eles deixam bem claro o que eles querem e o que você faz. Mas quando você trabalha
para a Image ela não é exatamente isso, ele é mais o que eles chamam de publisher. Eles não têm não é o material deles. E no caso da DC, você está lá trabalhando com como ele disse, o brinquedo de outra pessoa. Você vai lá, arruma o brinquedo, né, trabalha e devolve tudo na caixinha, bonitinho. A Image ela não possui as marcas, quem possui é o artista, o autor. E isso é legal, porque a pessoa vai lá e publica o trabalho dele. Então, e elas vendem o trabalho dele. E a parte de divulgação e tudo mais que vem daquilo, é o autor que faz. Então, você, no caso o autor, você que vai lá, corre, faz, divulga, faz o que você precisar para que o teu quadrinho saia, para que o teu quadrinho veja tal. Ele gosta de trabalhar assim com a Image porque dá aquela sensação de você estar fazendo as coisas para você e do seu jeito. Mas é aquilo. Se você não tem tempo para divulgar, para correr atrás, para traduzir, para demorar a coisa para sair, para negociar, aí o problema é seu. Você não tem, não é a culpa. Tipo, alguém chegar e falar, mas não saiu o quadrinho tal, a culpa da Image, não, a culpa é do autor. Então, você tem muito mais coisas, muito mais seu, mas também tem a parte ruim de ser seu, que é né? Você precisa correr atrás das coisas. Se você não faz, você aguenta as consequências. Exato. Que a diferença é basicamente essa. Você está trabalhando com o material dos outros, que faz tudo certinho, beleza, bacana, divertido. E o outro é seu. Você se vira, você faz, você entrega, você ganha de acordo com o que você faz. Seu prazo. O seu prazo. Uma pergunta que eu queria fazer para o Stjepan é como é para ele ver que Sunstone, uma brincadeira para tentar relaxar depois de um burnout, correu o mundo, chegou no Brasil, sabe? 5 horas de distância no fuso. Stjepan, it's a question. How did you see that a joke, a little play you did to ward off the burnout, just a image, just a picture, a beautiful picture you want to do, run the world. Now is a comic that transvests an hemisphere and go to Brazil. 5 hours of difference. How did you see a little joke became a hit and got published in a country you never imagined it will be published? You want to know the weird thing? Sunstone is published in over 50 countries right now. Yeah. 50? Yeah. Over 50. Like we've passed 50 a long time ago. Yeah. It's an Easter egg in Elder Scrolls Online also. Like the weird things that this is accomplishment. The weird directions that my life took are just kind of insane, you know. And when you think that all of that came because one day I was just like, I'm done with it all. I'm just gonna draw this. Here's the dominatrix. Here's the submissive. They look kind of cute. I'm gonna draw them again. That was the thought process. That's how Sunstone. That moment when I said, I'm gonna draw them again. That right there. That's where it all started, you know. And to think like it has flipped my life around. Like it has brought me to the point where now I can't work on stuff for like DC or stuff like that because effectively if I do, I'm not making Sunstone, which means I am losing a lot of money. Like on a very practical side of things. Because that's the thing, like this is how big it's gotten. And it's so weird because like it's not really talked about anywhere, but it's sold everywhere. It's amazing. This is really amazing. This is really fun because a lot of people ask me to bring Sunstone to Brazil, Yeah. It's something that fit to your company, but someone else should have this right? Right. And I talked to Iran and I asked to Iran to talk to you, Sejic, and he said no, the rights are available. And I what? How so? How can you know? Bom, rapidamente, ele disse que Sunstone está sendo publicado em mais de 50 países agora. Ele não fazia ideia. Assim, chegou num ponto que assim, ele mesmo acha, ele fica meio
meio confuso e aboado, porque sai em muito lugar, tem muito lugar que está saindo. Começou com desenho de 2 garotas e está em lugar no mundo inteiro. Começou com um desenho que ele fez para relaxar de um trabalho, e agora está num ponto que ele não pode pegar trabalhos para DC, por exemplo, porque enquanto ele está fazendo trabalho para DC, ele não está fazendo Sunstone. E ele precisa fazer Sunstone porque ele ganha mais fazendo Sunstone do que fazendo trabalhos para editoras grandes. E daí entra o que o Sobral estava falando aqui, todo mundo agradecendo ao Leonardo, né, por trazer Sunstone para o Brasil. Isso é muito, muito importante. The people in the chat are thanking Leo for bringing Sunstone to Brazil, because it was a comic that I'll join them. We don't have here. What, Sejic? I said I'll join them in thanking you. Thank you. I thank you for allowing us to bring your work here. And people, the proof. Olá. Here it is, the first of over 20 of them to come. Oh my God. Yeah. Para quem não sabe, essa é a prova de gráfica. A gráfica mandou mostrando, é assim que faz, tá? É assim que a gente está fazendo, tá? Basicamente isso é a prova da capa, né? Como vai ficar, vai ser todo invernizado. E aí as provas de página. E já tem uma boneca também, já pronta? E uma coisa, para quem não sabe, o Stjepan fez uma ilustração. Para quem não sabe, para quem não viu, o Stjepan fez uma ilustração exclusiva para a edição brasileira. Vai ser um pôster gratuito para todo mundo que apoiar. Essa daqui. Olha só. Stjepan, can you talk a little about this piece? Because it's amazing. Yeah, it's also amusing because, like I said before the stream started here, the funniest thing about this piece was like, you asked me, hey, could you make a piece for the Brazilian market, or I'm like, yeah, sure, no problem. I'm like, I made it, and then we announced it, and I had people ask me, but why didn't you do this for this market, for German market? I'm like, because the publishers never asked. I have some in Brazil we call cara de pau. We are completely shameless here. Yeah, no, it was a Brazilian version, and Japan also. They also asked me, hey, could you make us a thing? We would like them in yukatas, in their kimonos, right? And I'm like, no problem. And I made a piece for them. So Brazil and Japan are the only markets so far that have gotten this. Germany has gotten an extra cover, but that's because Panini Germany was like, they looked at the volume 5, they were like, this thing is way too fat. We're going to split it in 2. I'm what? Like, yeah, they actually split the volume. So, listen, Germany is living in the next century already. Okay, they have one more Sunstone than anybody else. Their first arc ends with volume 6. Okay, we just need to get on that level. Ele disse que isso que eu ia falar, só traduz pra galera. Ele achou engraçado. Ele ficou curioso porque os editores não tinham pedido, mesmo o Sunstone tendo sido editado em vários outros países, as pessoas não pediram nada. Quem pediu uma arte exclusiva foi a gente, né? Foi o Léo, né, na verdade, que pediu uma para o Brasil, e o Japão pediu uma arte da Lisa e da Ellie em kimono. Ele falou, ué, tá bom, vou fazer, né? Mas o pessoal não pediu, acho que o pessoal tem medo que ele fala não, sei lá, né? E também quem pediu foi a Alemanha, mas na verdade eles não pediram uma arte exclusiva, eles pediram uma segunda capa porque eles pegaram uma das edições e falaram, isso aqui tá muito grande, vamos fazer em 2 edições, e aí pediu uma segunda capa para ele. Ou seja, enquanto existem... Quê? It's the 4th volume of Sejic. The 5th one, they split it in half. Oh, the 5th one. O 5º volume eles quebraram em 2 volumes porque eles acharam que o 5º estava muito grande. Então o mundo inteiro tem uma quantidade X de encadernados de Sunstone, acho que são 8 agora, e a Alemanha tem um a mais, porque eles quebraram lembra muito o Brasil na década de 80, né? Lembra muito o Brasil da década de 80. Para quem tava lá, né? This is too big. Wanna make two. Ok, no problem, não. Sala, faz a sua pergunta, vou pegar aqui. Eu perdi a pergunta do chat. Tá, ok. Stjepan,
there is a question of mine for you. BDSM is a very delicate subject. There is a lot of prejudice, there are a lot of wrong ideas, and people. When as I joked before, when you say BDSM, the people think you will dress like Pinhead from Hellraiser or something like that. You I are mean, if it's a bored. Tuesday, or something like that. In Sunstone, you show the BDSM in a very sensitive, mature, and why don't say correct way, in a very okay. This is this. Okay, let's talk what it is in a non didactic, in a no explanatory way. Because there's something I personally hate in a comic. Okay, we are here in the mountain. The mountain is ta 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 ta, and something boring. You don't do this. You do this in a very fluid and organic way, in a very natural way to in the storytelling. How was to you to abord the subject, to put the subject in the comics? well, here's the thing. BDSM is a very interesting thing to write about because BDSM is basically sexual LARPing. You know Yes. what Yeah. LARPing is? You know, you dress up and you pretend a whole lot, and you know, it is what it is. Some people take it too seriously. Some people take it very unseriously, and that's the fun thing about Sunstone. Is like Sunstone isn't just the story that we have for the first arc. The first arc is the first 5 volumes. That's Ali and Lisa. Then comes the second arc, which is 9 volumes that are about Alan and Anne and other characters being involved. And it is the second arc actually that's going to dive deeper into just these concepts in BDSM, because it's like there's people who take it seriously and are going to be more hardcore about it. Well, there's people who will, you know, be way more relaxed about it and stuff like that. It's I love writing about BDSM because it's such an inherently human experience. It is that interest that some people will just make their whole life be about that, while other people are going to be casual about it and just kind of have fun with it, you know. And I think a lot of it works very nicely on a symbolical level for just general human experiences, you know. And yeah, it serves as a nice element to the story without being all of the story, you know. Because that's the thing. I never want to lose the human element in the element of them being kingsters, you know. It's there's a manga that I read a long time ago. It was called Genshiken, where it's just a bunch of nerds being nerds, and they're just basically, you know, reading comics or talking about anime and, you know, stuff like that. And it's just them nerding out about stuff. And basically that's Sunstone, except the thing that they're nerdy about is sexual, really, in nature. But, you know, there are layers to it, and it's interesting stuff. Ele disse que eu perguntei a respeito de como que é abordar BDSM no quadrinho, porque é um assunto meio delicado, as pessoas têm ideias erradas, então como foi colocar isso? Porque ele mostra de uma forma muito orgânica, não é explanatória, né, aquela coisa chata de pegar e explicar tudo isso. Ele disse que BDSM é um assunto interessante, ele é um assunto muito interessante, e ele disse que basicamente é como se fosse LARP com adultos, com sexo. As pessoas se vestem e na character, né, de um personagem para envolvendo sexo. Exato. E basicamente isso acaba sendo interessante. É um assunto interessante, é algo para mostrar de forma interessante. No primeiro arco de histórias, os primeiros 5 números são basicamente com a Ellie e com a Lisa. Mas depois ele começa a entrar os outros personagens, e os outros personagens que fazem parte da vida deles. E, assim, a história passa por eles. E ter o BDSM é interessante para contar as coisas ao redor desses personagens, com esses personagens juntos. Ele menciona que ele leu um mangá que eu não vou saber o nome, acho que é Genshin, que era Genshin, que era basicamente de nerds, de pessoas que falavam sobre quadrinho e batiam papo de quadrinhos na escola, e aí você acompanhava
os personagens e as histórias desses personagens. E o Sunstone é basicamente isso, são pessoas que vivem isso, como ele mesmo falou no BDSM, tem gente que leva muito a sério, tem gente que casualmente faz, e casualmente participa, tal, mas que é a linha que une as histórias e é o background, é o backstage que une as histórias e as pessoas no Sunstone. E o que ele falou aqui tem a ver até com os próximos. Tem um comentário e uma pergunta aqui, um comentário da Débora, olha só. Casa muito bem com. The question, Deborah Ruiz says, I'm proud to say that Sunstones make me less prejudiced about a lot of stuff. E o Thiago faz uma pergunta. E tem uma outra pergunta, Stjepan. Stjepan, why do you think the fans see so much in Lisa and Ellie for them, for the two of them, and how your comics are... Como é que fala? Furando a bolha em inglês? Furando bolha, Léo. Como é que é furando bolha em inglês? Penetrating a large audience. Yes. Stjepan, why do you think that the fans see so much in Lisa and Ali for see in these characters, and how you and your work getting out other audiences and praising and attracting even readers who doesn't know BDSM. what is BDSM? Well, basically, it comes down to both Lisa and Ali being flawed idiots, and so is Alan, so is Anne. See, it's one of those things where often in comics people will kind of try to write the best of people, the highest ideals, the stuff that's purely unattainable. I write fuck-ups. That's my secret, And when people, when people open a comic and realize, oh wow, these people don't know what the hell they're doing. Like they are, oh dear, why are you doing this? And then you realize why they're doing this, and you realize, I've done this. And this is the fun part because you can relate to them. You can exactly. You can see yourself in that situation every single day. My goal is always to write them profoundly flawed, profoundly human, and that's relatable. Exactly. Ele respondeu dizendo que por que as pessoas gostam dos personagens? Ele falou basicamente porque ele escreve idiotas. Ele escreve pessoas, tanto a Lisa quanto a Ali, quanto o Alan e os outros, são personagens que têm falhas, eles são errados, eles erram, né? Não é aquela coisa dos quadrinhos que o cara é o cara fantástico, super isso, super aquilo, que prevê tudo, está preparado para tudo. Não, são pessoas idiotas que fazem as coisas que você vai lendo e você fala, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Aí você vê o porquê eles estão fazendo isso. Ele escreve personagens humanos, né? Personagens cheios de coisas que a gente consegue se identificar melhor. O Jack, lembrando que furando a bolha é out of the box. Okay. Obrigado, Jack. Thank you. Léo, mais uma pergunta. Mais uma pergunta, Mr. Léo. Stjepan, uma pergunta que o chat fez ainda há pouco, né? Leia essa. Se ele gostaria de vir ao Brasil se fosse convidado. Oh, yeah. Mr. Stjepan, you like to come here in Brazil if you was invited? Very much so. The only problem, as always with us, is just time. Because again, let me remind you, 5 comics and a novel. At the same time. Yeah. This year I'm doing 2 conventions. I have skipped conventions for like 5 years now because I don't have the time. This year I'm literally doing them because I can't escape them. And then after that, back to the cave. The people chaining you and drag you out of your cave to the conventions, I guess. Stjepan needs another Stjepan, okay? I need to learn. I need to learn shadow clone jutsu right here. I need to copy myself. This is not okay. This is the fun part because Saladino talk every single time. You need a break. You need to step down a little, slow down a little. But we can't.
It's No, nothing. this is addiction. Yeah, Oh, yeah, you're addition to burnout, people. I found the right artist, you know. Pro pessoal, ele falou assim que, assim, ele gostaria. Só que, como ele disse antes, ele tá fazendo 5 quadrinhos ao mesmo tempo, ele não tem tempo. Tá? Ele ficou 5 anos sem ir em convenções por absolutamente falta de tempo. Ele tá indo em 2 convenções este ano, né? Porque não tem jeito mesmo. Assim, o pessoal pegou ele para ir mesmo. Ele falou que ele precisa aprender o Shadow Jutsu para fazer um novo Stjepan, para fazer assim, para poder ter tempo. Stjepan, by the way, every time I see some story that some people clone itself for get more time, never goes well. Never goes well. Always ends in world domination. Listen, the other half of that equation is world submission, and Yeah. now we're talking BDSM again. It's a full circle. It's a full circle. It's a full circle. And pineapple was a safe word. No. Stop being Sunstone. basic. Ok, Sunstone is a safe word. A Débora está recomendando para ele trabalhar como os japoneses, né? Or maybe our reader Deborah says, or maybe Stjepan needs like 5 assistants. I would love it if I could get assistance, but here's the problem. People who have seen me draw on my streams, they know that I don't draw like a normal person. I don't sketch out things. I don't ink things and then paint them. No, I start with blobs of color and then I ink on top. How the hell is anybody going to help me with that? No, it's amazing your process because it's like... Oh, my process is ass backwards. That's not amazing. That is insane. Yes. Insane, awesome. It's the same thing for us. Yeah. Here is the same thing. Só ele disse que ele não consegue ter assistentes porque assim, quem já viu ele trabalhando no Twitter, vê o jeito que ele trabalha, é insano, porque ele não faz aquela coisa de fazer o sketch, terminar. Uhum. Ele começa com umas manchas de tinta e vai terminando em cima, e vai fazendo em cima, e de repente sai o desenho. Então, assim, fica difícil ter um assistente quando você faz isso. Bom, Deus quer saber, então, se ele não vai para San Diego nem Nova York esse ano. Bom, Deus, eu acho que devia ir em alguma dessas. I guess so. Our readers Vandels ask if you go to San Diego or New York Comic Con. Yes, this year we're doing both of them because I need to do some signings for the Kickstarter stuff that we did for that Sunstone statue, and it's cheaper for me to go there and sign all of that than bring that all here and that back there. So yeah, it's a bit of a nightmare. That makes sense. Well, see, this way, get you to New York and San Diego is you get one package. Go all comics there is a lot of packages for you. Yeah. It turned out to be like several thousand comics, and that would cost a little. Yeah, I guess so. My arm is gonna fall off while signing all of that. Man, I can tell you, I know the feeling. I really know the feeling. I work with RPG here in Brazil. I worked for some time with RPG here in Brazil, and some time ago we did a Kickstarter and the people sent to me 5,000 books to sign. It's 5,000. I don't sign the book. We make a poster. We sign the poster and put in the book. I hurt my arm today. Again, Stjepan. Again. I hurt my arm. He's joking, Leo. He's joking. No, because he's injured his heart. I did, but I injured my non-drawing arm, so who cares? Who cares? Right. My wife on the side right now. Ugh. I work in a studio one day, some time ago. I work in a studio, and one guy from the art department, he says he phoned to us and said, "Oh, I don't go to work because I broke my foot." And the owner of the work said, "And you draw with your foot?"
I mean, it's a reasonable question. Essa é a reasonable Uma pergunta aqui do Thiago. O Salada, traduz então essa parte, que a gente já está caminhando para o final, né, gente? Tá, já tô perdendo. Eu até perdi da onde que eu fui a última coisa que eu traduzi. Pera. Tem uma pergunta aqui do Thiago Vale. IndieVisivel Press, como está aí na tradução? Se houve alguma adaptação necessária? Dica do Stjepan, se ela vai ser a versão da image? Perguntas dos bastidores. Essa é fácil porque está em português, então é fácil responder pelo Stjepan. Então, that's a question primarily for Léo. Let's go. Vai. O quadrinho está pronto. Acabei de receber a prova gráfica. Né? Pronto modo de falar. A gente está terminando de revisar a impressão. Né? Terminar de fazer o lançamento é dia 2 de maio. Lançamento vai ser dia 2 de maio. Né? A gente teve algumas conversas com o Stjepan no processo, mas foi mais sobre imagens, algumas coisas do conteúdo. E a versão que a gente está lançando, ela é baseada, parte dela na versão da image e outra parte da edição na versão italiana. Por quê? A versão da image, essa versão, ela não tem orelhas, por exemplo. Né? A versão nacional, ela vai ter essas orelhinhas lindas, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Orelha é vida. Orelha mantém a sua capa no lugar. Sempre falo isso. Principalmente para capa cartonada. E sobre as páginas da edição brasileira, o encadernado são 2 tijolos. Então, o encadernado em inglês, você tem 2 edições. Você tem o TP, que é essa edição com 128 a 300 páginas, em média. E você tem a edição encadernada. Né? Inicialmente, a gente vai trazer os TPs e, possivelmente, dependendo do sucesso do Sunstone, a gente traga os encadernados mais para frente. Os TPs, só para quem não entende, o TP nos Estados Unidos, nas Comic Stores, costuma chegar primeiro nas Comic Stores, e os encadernados é o material que as editoras agora mandam para as livrarias, que é onde tem um fluxo maior de venda, e daí a edição costuma ter, sei lá, quase 200 e tantas páginas. Esse encadernado que provavelmente você comprou é o encadernado que vai para a livraria lá nos Estados Unidos. Os TPs costumam ir direto para as Comic Stores e outras lojas que vendem, são especializadas em quadrinhos. Trade paperback. Léo, você ia falar com alguma coisa para o Stjepan? Trade paperback is another good safe word. Trade paperback! Eu queria agradecer o Stjepan, né, pela disposição dele de vir aqui poder conversar com o público, apresentar a Sunstone para o público brasileiro, dar essa oportunidade para o mercado brasileiro vir para cá. Né? Eu acho que a minha pergunta é de muitos fãs, né? Por que tanto tempo a gente ficou aqui esperando por Sunstone? Se já tinha alguém entrado em contato antes para poder trazer o quadrinho para o Brasil? First, Léo, I want to thank you for your availability to talk to us here in this channel, to show a little of Sunstone to us and to readers and to viewers. And the question is, why Sunstone takes so long to come to Brazil? Everyone else talked to you before Léo to bring Sunstone to Brazil? I mean, nobody really talks to me. They generally talk to Image. There's like this whole foreign publishing deals that Image then makes, like in packages. Like it's a whole thing. I've never really fully understood how it works, but you know, it's at some point, you know, just Matt Hawkins from Top Cow, my friend, he just goes like, it's like, oh, you've been translated in over 50 languages now. I'm like, oh, good, good. You know? Ele disse que as pessoas não falam diretamente com ele, falam com a Image, na verdade, e que tem vários acordos que são feitos em pacotes, em grandes quantidades, tipo, a pessoa vai lá e pega vários títulos, e o amigo dele, o Matt Hawk, que cuida disso, que às vezes chega para ele e fala, então, Sunstone está sendo publicado em 50 países, tá? Ele, ok, tá bom, né? Tipo, ele não fica sabendo pontualmente as coisas, né? Não ele nem entende muito bem direito como é que isso funciona com a Image. Pois agradecer a galera toda aqui do chat, agradecer ao Stjepan por
participar aqui com a gente, por dar a oportunidade do pessoal do chat fazer perguntas a ele. Eu sempre digo que aqui no Mundo Gonzo, todas as lives são feitas com a ajuda de vocês em casa, porque vocês são parte disso aqui, é uma grande comunidade. Então eu não quero que seja só eu, o Léo e o Saladino fazendo pergunta. Eu quero que vocês participem. E assim, todas as entrevistas internacionais, entrevistas nacionais que são feitas aqui no Mundo Gonzo, caso você não conheça o canal, esteja chegando aqui hoje. Todas são assim. A última foi com o Eric Larsen, e daqui a algum tempinho tem mais 2 aí, talvez até com o patrão do Stjepan participando aqui, quem sabe. Mas é isso. Stjepan, thank you very much for your time. Thank you for having me, and I hope everybody likes the books. We will love your books. We will have a lot of your books. Daí pedi para ele deixar uma mensagem para os brasileiros. Oh, can you let a message for the Brazilian comic writers, comic readers, and your fans here in Brazil? Message. Oh yeah. So here's the thing. They're probably going to publish 5 books first, but here's the thing. This thing doesn't stop until at least book 20. You're never getting rid of me. Ele disse assim, que a gente vai começar publicando. Ele vai dizer assim, ele disse assim, eu vou tentar manter a entonação. Olha, eles disseram que vão publicar pelo menos 5 livros, mas não se engane, isso não vai acabar antes do número 20. Vocês não vão se ver livre de mim, viu? Uma coisa mais ou menos. Something like that. Mas... Eu prometo que eu vou com você até o número 20, Stjepan. Fica tranquilo. We promise you go to you until the 20. Or more. And I promise somewhere in the meanwhile, I'm going to find the moment to actually get to Brazil and sign a lot of them. And please, get some break, man. Yeah, you need. That I can't promise. 5, it's a lot, man. The safe word is burnout. Here's the problem. That's how I fix the burnout. You don't want me to fix the burnout again. There's going to be more books then. Achilles Shoulder Made rings a bell? Yeah. And that wasn't even a burnout. That was just me going like, I can't figure out a story about mechas, so I'm going to draw some mechas. Oops. Oops, you did it again. Ele disse, galera, que eu brinquei falando que ele precisava descansar, né? Porque senão, burnout, ele falou, mas então, é assim que acontece, é assim que eu desenho. Eu saio do burnout, eu desenho alguma coisa, sai mais alguma coisa, sai mais um projeto. E o último dele é sobre mecha. Ele nem sabia o que falar sobre mecha, agora ele já tem mais um para fazer. Oh, here's the question, Stjepan. Listen, as soon as I finish the book. Assim que terminar o livro, gente. Here's the thing. Right now I'm finishing Sunstone 8 and Fine Print 2. Then next year I'm finishing Healy Shield Maidens 1. So yeah, I'm juggling. Vamos deixar ele descansar, gente. Até o ano que vem tem um volume de Sunstone no Brasil. Fiquem tranquilos. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Saladino. Obrigado, Léo, por fazer essa ponte com o Stjepan. Obrigadão mesmo. Fiquei aqui a live toda olhando para ver se lembrava, Léo. Tá vindo. Stjepan, thank you very much. Thank you for having me. Thank you, Stjepan, again. Guys, bye. Até quarta-feira que vem, com mais programas aqui no Mundo Gonzo. Se tudo der certo, tem mais umas entrevistazinhas aí, que eu não posso dizer, já dei uma dica aqui, se pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, mas tem a ver com Image Comics também, ok? Esse esbarro para este mundo, até a próxima. Bye, gente. Tchau. Bye. Bye.